vamos voltar aqui para a relação lagrangiana e vamos ver o que é o método de planos de corte. O que eu fiz? Troquei aquele meu problemão, né, grande lá, que tinha uma estrutura especial em blocos, por esse dual lagrangiano. Fiz uma reformulação dele e agora eu quero resolver esse problema. E aí, eu preciso me livrar dessas minimizações internas aqui, que vão ser um problemão para mim, né? Aqui, se eu quiser resolver direto. E aí eu vou pegar cada um dos meus bloquinhos e vou colocar eles dentro de um conjunto. Vou chamar isso daqui de um conjunto XK. Um X, né, grande aqui, um X estiloso aí, bonitão. Ele vai ser o meu conjunto de todos os XK, tal que esse XK satisfaz o bloquinho K. Então tem o K, né, bloquinhos, K grande, né, e o Kzinho aqui representa cada um desses bloquinhos. Estou sempre usando, né, um sobrescrito aqui para falar, olha, variáveis aqui, né, o XK são as variáveis do bloquinho K. DK é a parte da matriz lá, né, do bloquinho K. Né, o Dzinho K, o lado direito, só para aquele bloquinho K. E assim por diante. Eu vou pegar esse subproblema interno e reescrever dessa forma aqui bonita. É o mesmo problema, tá? É a mesma coisa. Coloquei aqui, ó, o meu XK. O que estava aqui do ladinho direito, eu simplesmente coloquei dentro desse XK. E agora minimizar, né? Era minimizar XK maior ou igual a zero, tal que XK satisfaça isso. Agora não. É minimizar um XK já dentro aqui desse XK, porque eu já tenho as restrições ali e já tenho a não negatividade ali. É o mesmo problema, tá? Interno aqui e esse daqui. Uma pergunta agora, né? Dado que aí a gente vai resolver esse problema, ele vai ser ou ele vai ter uma solução ótima, quando eu resolver ele vai ter uma solução ótima, ou ele vai ser limitado. É a mesma ideia lá do dual lagrangiano que a gente fazia para o caso, né, básico lá, na primeira vez que a gente viu. Ele não vai poder ser infactível. Por quê? Porque, na verdade, eu já vou assumir aqui, né, que esses bloquinhos aí não sejam infactíveis. Se é um cara desse aqui é infactível, né, se existe um XK que é infactível, meu problema inteiro já é infactível. Então, não teria nem por que eu estar decompondo. Então, vou assumir aqui, né, que sempre vai existir um XK que satisfaça isso, que satisfaça DKXK, né, igual Dzinho K, obviamente não negativo. Então, nesse primeiro caso, né, quando existe um ponto e ele, né, é uma solução ótima, então vai existir esse XK, né, estrela aqui, que eu estou chamando, né, um XK asterisco aqui, que é um ponto extremo ótimo. Se existe uma solução ótima, lembra daquilo que a gente falava? Se o problema tem solução ótima, esse probleminha aqui, né, um probleminha linear, contínuo, existe sempre um ponto extremo ótimo. Então, ó, eu vou trocar agora isso por um ponto extremo. É aqui que a gente vai começar a usar o teorema da representação. Ó. Antes eu estava minimizando isso daqui dentro de um poliedro. Então, XK ó, era o meu poliedro lá bonitinho, né? DK, XK igual a Dzinho K. Conjuntinho de restrições. Agora eu troquei. Agora eu vou simplesmente falar que, se estou minimizando ali, existe um ponto extremo ótimo. Então tá bom, então me dá esse ponto extremo ótimo, que é o mesmo valor, minimizar, né, o poliedro. Uma vez que eu já tenho o ponto extremo ótimo, eu já substituo aqui, já consigo esse valor. Mas aí você fala, poxa, mas aí, né, você quer o ponto extremo ótimo? Você está pedindo demais. Então tá bom, então não vou pedir o ponto extremo ótimo, vou simplesmente pedir para você, né, todos os pontos extremos, porque aí eu consigo fazer a minimização eu mesmo. Então, se você trocar a representação, né, não é mais um poliedro, agora é uma combinação de pontos extremos aí. Eu vou pegar todos os pontos extremos, substituir aqui e pegar o mínimo deles. Só que esse problema aqui é mais fácil, né? Porque agora eu já tenho todos os pontos extremos, já tenho lá os vetores, é só eu testar todos na função objetivo. Testo o ponto extremo 1, testo o ponto extremo 2 na função objetivo, testo o 3. Eu pego o melhor deles, uma vez que eu tenho todos. Esse cara aqui, ó, esse ponto extremo aqui, né? Ele tem que ser ótimo, ele vai ser ótimo, dependendo desse P. Então, um ponto extremo que você me dá agora pode ser o ótimo para esse P, mas lembra que eu estou aqui dentro, ó, eu estou na minimização interna, nessa parte. Aqui é como se o P já fosse conhecido. Então, você me dá um P, eu te falo qual é o X ótimo. Mas se daqui a pouco você trocar o P, pode ser um outro ótimo, um outro ponto extremo que pode virar ótimo. Como assim? Ó? Então, determinado P1. Eu tenho lá um ponto extremo 1 que dá esse valor aqui. Ah, sei lá, ele vai dar 50. Aí, né, eu tenho um outro ponto extremo, né, como se tivesse um ponto extremo aqui, um ponto extremo aqui, um ponto extremo aqui, que são né, na minha região factível lá. Tá? Aqui é só valor, tá? Que é o valor desse ponto extremo. Aí eu tenho um outro ponto extremo que me dá um valor menor. Ah, aqui era 50, né? Tinha falado para vocês, aqui é 20. Ah, eu tenho um terceiro que vai dar um valor lá, 40. Mas isso, ó, é para um determinado P1. Qual que é o melhor deles? Ah, o melhor é aquele, né, que dá o mínimo. Então, o que dava 20 é o melhor. Tá? Então, tenho aqui um valor 50, 40 e o que dá 20. Eu pego o mínimo. Quando eu trocar o P aqui, ó, se eu vier aqui e falar, ah, não, agora é outro P, tá, gente? Não é mais o P000.
É o P menos 1, menos 1, menos 1. Os valores mudam completamente. Agora, um ponto extremo, né, que dava 50, agora já vai dar 45. Um outro aqui que era o menor, né, que dava 20, agora ele vai passar aqui 30, e assim por diante. Aí quem que vai ser o menor? Agora é esse. Então, ó, por que eu estou mostrando essa ilustração para vocês? Porque lembra, eu quero, né, para cada subproblema, achar para aquele subproblema, né, o melhor P que eu tenho. Então, vou minimizar isso, tá, com um determinado P aqui. Mas lembra que eu vou trocar. Eu tinha o X, tá, e eu vou trocar o X agora por pontos extremos. Teorema da representação aqui. Aqui era X, era uma variável. Aqui é um ponto extremo. O qésimo ponto extremo. Quando eu faço essa substituição, o que eu falei para vocês? Isso fica mais fácil resolver. Por que fica mais fácil? É uma lista, uma listinha. Igual eu falei, faz um for aqui. Pega o primeiro ponto extremo. O ponto extremo é um vetor, é um número, né? Você sabe quem é. Multiplica ali pela função objetivo, você conheceu o P, né? E eu vou saber o valor. Aqui deu aquele cara lá que dava 50. Esse daqui é o cara lá que dava 20. Esse daqui é o outro lá que dava 40. Qual que é o melhor nesse mínimo? Certamente esse. Uma lista, não tem mais poliedro, não tem região factível, não tem mais nada disso. A região factível era aqui. Você tinha que usar o simplex. Aqui é uma lista de números, assumindo que eu conheça todos os pontos extremos. E agora você fala, e se eu não quiser resolver isso daqui como uma lista, porque, poxa, é um max e um min. Para cada P que você me der, eu faço a lista e te dou o valor. E depois você volta e fala, trocou o P, tá? Aí você fala, poxa, tem que calcular essa lista de novo. Se eu quiser linearizar isso, como assim linearizar? Me livrar desse max-min. Eu tinha uma lista de valores que eu estou minimizando, que eu te dou aqui pontos extremos, você simplesmente calcula isso e pega o valor. Qual que é a dificuldade aqui? Eu vou ter um valor para cada P, então veja que eu ainda tenho o max aqui fora. Então, né, esse P ele ainda é uma variável aqui. Por mais que você fale, dá um chute e eu escolho X, aí troca o P, é outro valor. Então ainda é uma variável. E faz com que isso seja um problema, né? Ainda que não linear. Posso linearizar isso? Posso. A forma de linearizar isso é essa daqui. Eu vou criar uma variável, VK. Então eu vou pegar esse VK, ele vai ser o menor valor que eu tiver aqui dentro. Quando eu tinha um determinado P1, quem que era, né, o meu VK aqui? Esse cara. Troquei, né, por um outro, troquei o P. Qual que é o menor valor? Esquece esse daí, o P1 agora. É esse daqui. Então eu quero achar qual que é o menor VK para qualquer P. Imagina que eu tivesse um outro P aqui, um P3. Quando eu substituo lá, consegui, né, um valor aqui, outro valor aqui, outro P3. Então para esse cara seria esse daqui. Mas eu quero o menor de todos, o menor possível, para todos os P's que eu possa te dar. Aí você fala, então tá bom. Então agora, né, eu tenho que escolher um P aqui, né, que o meu VK se ajuste aí a ele. Esse VK é essa régua, tá? Esse VK é como se fosse um nível, né, que eu vou subindo para garantir que ele seja, né, o menor valor possível para todos os X aqui que eu possa te dar. Eu troquei esse cara aqui, né, por isso daqui, eu linearizei. Eu tinha um conjunto de valores, te dou um P. Para esse P aqui, né, eu bato aqui, esse é o menor valor possível. Para outro P, eu vou bater aqui. Para outro P, eu vou bater aqui. Então, eu quero achar o máximo VK, ou seja, essa reguinha que eu estou falando que está batendo, né, o máximo valor aí, tal que ele seja menor ou igual que todos esses valores para qualquer ponto extremo. Voltei, né, você fala, poxa, mas de novo, né, você tinha um cara que era um poliedro, você trocou ele por um conjunto de pontos, e agora você voltou a ter um poliedro. Isso daqui é um poliedro. Sim, mas veja que agora eu tenho informações adicionais aqui. Qual que é? Os pontos extremos ainda estão aqui. Tá? Então eu troquei de fato o meu X por uma soma, aí, né, por uma combinação de pontos extremos. Virou um poliedro, mas é um poliedro um pouco diferente. Parte dele eu resolvi. Aqui era um poliedro que eu não conhecia nem o P e nem o X. Estou maximizando em P e ao mesmo tempo minimizando em X dentro desse poliedro. Então, né, eu não conheço nem P nem X. Eu fiz esse malabarismo todo, né, usei um truque aqui de usar o teorema da representação para transformar uma parte do meu problema em valor. Tá? Já resolvi ele, já troquei por pontos extremos. Então aqui já ficou mais fácil. Então agora a única coisa que eu tenho que decidir é achar qual é o melhor P e o melhor V. Então eu ganhei uma variável V agora, de modo que, né, esse VK seja sempre menor ou igual a esse valor aqui. Então eu tenho aqui um problema linear agora. Quando eu voltar lá para o meu, né, dual lagrangiano, lembra, eu vou fazer o passo a passo agora de novo. Eu vou pegar essa minimização interna, lembra, escrever ele, né, agora em termos aí, né, do meu poliedro. Esse poliedro aqui eu defini como sendo XK. Mais um passo, troco o meu poliedro por um conjunto de pontos extremos, que é mais tranquilo, porque esse cara é um ponto. Antes isso daqui era não linear, era uma variável P, uma variável X.
Agora não, agora, né, passou a ser linear porque isso daqui é ponto, olhando para as variáveis, né? Mas eu ainda tenho essa não linearidade aqui, que é um mínimo lá dentro. Posso me livrar dela, porque isso é simplesmente uma lista de valores, tá? Eu só quero achar o mínimo numa lista de valores. Aqui é a lista de valores, ó. Tinha um mínimo que é só pegar um cara, tá? Nessa lista aí. O P é variável aqui, mais uma vez, né, que eu ponho um P aqui, isso virou uma lista. Como, então, tirar esse mínimo daí de dentro? É só usar o meu V, tá? É só usar esse VK. Então, vai ser, né, um somatório, continua em somatório em K, mas para cada K, ó, isso daqui virou o que para mim? Um VK. E é uma régua, tá? Uma régua aí que ela vai sempre ser o mínimo de todos esses valores aqui da minha lista. Então, eu tento, ó, empurrar esse VK o máximo possível, até onde ele bater no primeiro K. Tá? Se eu voltar aqui, ó, lembra que eu falei para vocês? Para cada um tinha um V. É como se eu começasse, né, a subir aqui. Ah, vou subir na minha régua. Vou subir na régua. Opa, bateu no primeiro ponto aqui, eu paro. Quando eu bater aqui, para aquele P bater no primeiro ponto extremo, né, ou seja, naquela minha lista, lá o menor da lista, eu paro. Então, ó, Q1, Q2, Q3, né, que seriam os caras da lista. É isso daqui, ó. O cara, né, o Q1, o Q2, o Q3, ponto extremo 1, ponto extremo 2, ponto extremo 3. É uma lista de valores. Eu vou maximizar o meu V até ele bater aqui nesse ponto ali, né, para aquele ponto extremo. É outro K agora, né? Ah, bom, você vai ter um outro VK para ele. Então, cada VK para cada subproblema. Mas isso é dinâmico, né? Então, dependendo da escolha que eu tomo para o P, o meu conjunto aí de valores aí muda, né? Ou seja, esse lado direito aqui muda. Então, por isso que o VK ele é uma variável. Não é uma coisa tão trivial mesmo, aí é a primeira vez que você vê. Tá? Na verdade, tudo que a gente vai ver daqui para frente, nada é trivial, né? Mas é aquele tal negócio, né? Respira fundo, né? Depois pega isso passo a passo, olha, tenta entender. As ilustrações ajudam um pouco, né? Sem as ilustrações ficaria mais, né, complicado ainda. Mas a ideia é basicamente essa, trocar um poliedro por um conjunto de, uma combinação aí de pontos extremos. O teorema da representação me ajudou a fazer isso. Então, eu já me livrei de multiplicação de variáveis, porque x não é mais uma variável aqui, é só π agora. X agora é um vetor mesmo. Tá? Agora eu tenho uma lista de multiplicações. Mas ainda é não linear, porque ainda tem esse mínimo, né? Um problema de max com um min dentro. Quero linearizar isso. Por quê? Problema linear a gente sabe resolver fácil. Aí eu coloco então, ó, uma forma de linearizar isso é criar uma variável. Então, para um determinado P, como eu mostrei na ilustração, quando eu substituo aqui, eu tenho, né, o primeiro valor aqui dá 50, o outro dá 20, o outro dá 40. Onde que vai parar o meu VK? No menor deles. Troquei o P. Não, agora o meu VK vai parar nos outros valores. Então, vejam, né, não importa. Qualquer P que você colocar aqui, o VK se ajusta a ele por meio dessas restrições. O que importa é os pontos extremos vão estar aqui. Continuando aqui então, uma vez que eu fiz, né, essa troca aí, esse daqui, ó, se eu tiver, né, que todos os meus subproblemas lá, né, esses caras aqui, ó, cada um desses xk for um poliedro fechado, ou seja, for um politopo, só tenho pontos extremos nele, não vou ter raios. Se isso for verdade, né, eu consigo representar ele unicamente pelos pontos extremos. E se eu conseguir, né, representar ele unicamente pelos pontos extremos, eu consigo, né, achar já, né, o máximo lá, né, trocar o meu dual lagrangiano, lá o problema que eu consegui pela reformulação, simplesmente por esse. É a linearização daquele dual lagrangiano, né? Ou seja, eu fui fazendo o passo a passo todo, né, eu tinha esse problema aqui. Se esses caras aqui, né, me derem um politopo, ou seja, eu consigo representar eles, né, por um xk aqui, que é fechadinho, só tem pontos extremos, esse problema aqui é equivalente a ele, é a mesma coisa. Só que o que eu preciso aqui? Achar todos os pontos extremos. A pergunta agora é, e se eu tiver os subproblemas ilimitados? O que o teorema da representação me fala? Que eu posso representar qualquer x de um poliedro como uma soma de pontos extremos e raios extremos. Então agora, se o subproblema é ilimitado, vai aparecer aqui o raio. Mas a ideia é basicamente a mesma. Lembra, ó, se eu resolvesse o meu subproblema, tá? Pegar o késimo subproblema aqui, e ele, né, for aqui para menos infinito, eu posso ainda tirar um raio dele. Isso é útil? É. Como a gente está, né, interessado nesses limitantes, eu vou pegar o meu raio e substituir ele aqui e falar, olha, não quero mais esse tipo de limitante. Então lembra, esse valor menos infinito aqui, ele por si só, ele não serve para nada. É a mesma coisa que a gente tinha lá quando a gente conseguiu, né, o problema dual. Um limitante, né, que te dá menos infinito não serve para nada. Mas o raio, o que a gente fazia com aquela solução que te gerava aí um valor menos infinito? Você pedia para nunca mais acontecer, que é o que a gente está fazendo agora. Então quando eu imponho isso daqui, eu estou falando, olha,
isso daqui, tá? Não pode mais. Por que, né, que eu estou pedindo para ser maior ou igual a zero? Isso daqui só deu menos infinito, né? Porque essa multiplicação aqui, né, esse CK vezes a solução, né, que me levou para menos infinito, deu negativo. Tá? Por isso que eu fui para menos infinito. Se eu pedir agora para ela ser sempre maior ou igual a zero, eu me livro desse ponto. Nesse caso, ó, usei a notação daqui agora. Peguei a definição que a gente viu nas outras aulas, né, que é um raio. Se você tiver, né, um raio lá no seu conjunto, então vai ser qualquer XRK, eu estou pensando no conjuntinho, né, no seu problema K, tal que qualquer ponto lá dentro, né, mais epsilon XRK pertence ao conjunto. Então, é a mesma definição que a gente tinha visto de raio, só coloquei agora em termos de XK, XRK. Então, esse daqui é um raio, né, e ele, para ser raio, né, a definição de raio é qualquer ponto que eu pegar do conjunto, sempre que eu fizer aqui, né, esse ponto qualquer mais epsilon vezes esse raio, ele continua dentro do conjunto. Então, ou seja, eu consigo andar na direção desse raio, na direção desse vetor, né, o quanto eu quiser sem sair do conjunto. Né, e o quanto eu quiser está aqui, para todo epsilon. E a gente viu o conceito de raio de subida, né, que aí o raio de descida aqui é, né, a mesma ideia. Então, o raio de descida seria como? Né? Se eu pegar a função objetiva, lembra que agora a função objetiva é isso daqui. Né? A função objetiva lá que não é um Czinho, né? O custo aqui, né, o coeficiente de custo é esse. A função objetiva aplicada no raio, né, no ponto mais o raio, tem que ser sempre menor do que a função objetiva aplicada no ponto, né, inicial. Então, eu tinha um XK, pode ser qualquer um. Sempre que eu andar na direção desse raio, esse daqui é o XK, né, eu vou continuar dentro do conjunto, né? Então, toda essa área aqui, eu consigo contemplar, né, visitar aí, né, pegar qualquer ponto com esse raio. Então, é isso. Só que tem que ser um raio de descida nesse caso, ou seja, no ponto final lá, né, o novo cara que eu consegui, a função objetivo tem que ser menor do que nesse ponto inicial aqui. Mas veja que isso só acontece, eu só posso ter um raio de descida, né, se a seguinte situação acontecer. Veja que eu simplesmente abri aqui, eu peguei, né, esse primeiro vetor aqui e fiz a distributiva. Eu vou conseguir isso e isso daqui. Mas, né, essa parte aqui, é exatamente essa. Né? Então, ou seja, um menos o outro aí, né, tirou ele dos dois lados, zerou. Me sobrou isso. Então, isso só vai ser um raio de descida, né, se isso daqui for satisfeito. Mas isso aqui tem que ser satisfeito para todo epsilon maior que zero. Ou seja, se epsilon é maior que zero e isso daqui é negativo, então essa multiplicação aqui só pode ser negativa. Então, para evitar ter um raio de descida, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que, né, eu preciso pedir lá para o mestre, falar, olha, não me manda mais, né, P assim não, né, o P que você está me mandando, está fazendo aí na direção dos raios, está dando valor menos infinito, não estou te dando nada que, não vou te dar nada bom aí de limitante inferior. Ou seja, garanta que esse P não me resulte num raio extremo. Óbvio que eu tenho que conhecer o raio extremo, né, se eu não falar qual que é o raio extremo, ele não vai me ajudar muito. Mas se eu souber esse raio extremo, eu coloco ele ali, isso aqui é um vetor, tá vendo a barrazinha aqui. E aí eu falo, a partir do momento, qualquer P que você me der, esse cara vai deixar de ser um raio extremo, ou seja, a função objetivo, né, ele continua sendo um raio, né, mas ele não vai ser mais um raio de descida, tá? Raio extremo ele vai ser. Então, me dá um P, tal que esse XR não seja mais um raio de descida. Para a gente evitar um raio desse tipo, o que a gente faz? Coloca essa restrição. É bem parecida com o anterior. A diferença é que aqui não tem o VK mais, aqui é o zero. Então, de novo, quando eu achei lá, né, achei uma solução ótima do subproblema. Esse cara vai me dar um ponto extremo. Aí eu via lá, né, que isso, na verdade, para todo ponto extremo que eu pegar, isso vai me dar uma lista, e aí eu queria, né, onde dava, né, o menor valor dessa lista, e a gente usa uma variável V para isso. Agora não, esquece isso. Resolvi o meu subproblema, lá o subproblema do bloquinho K, e ele foi ilimitado. Se ele deu ilimitado, significa que você me deu um P ruim. Não vem mais com esse P, não. Eu quero evitar esse P. Por quê? Quando eu substituí esse P aqui na função objetivo do subproblema e tentei resolver, ele foi para menos infinito, isso me dá um limitante ruim. Não quero saber de limitante menos infinito. Mas eu só posso ter, né, um menos infinito se o meu problema tiver um raio. Nesse caso aqui, um raio de descida. E a gente chega nesse problema aqui. Esse cara aqui é o dual lagrangiano. Na verdade, é uma outra forma de escrever ele. É uma forma linearizada dele. Eu linearizei o meu dual lagrangiano dessa forma. Pego todos os pontos extremos, pego todos os raios extremos que eu tiver lá nos meus subproblemas, né, nos probleminhas de cada bloco K,
substituo eles aqui. Por isso que eu falei para vocês, ó, esse foi só o desenvolvimento do método, é importante entender ele. Mas uma vez que a gente chegou nesse problema, é esse aqui que a gente vai usar. Qual que é a grande dificuldade aqui, né? Como vocês já devem ter imaginado aí. Você fala, poxa, mas está muito mágico. Você falou que vai enumerar todos os pontos e raios extremos. Isso pode ser fácil para esse probleminha com x1 e x2, mas se eu tiver 1 milhão de variáveis, imagina quantos pontos e raios extremos eu vou ter. Não consigo nem enumerar tudo isso. É aí que vai entrar a ideia de planos de corte. Por quê? Em vez de começar com todos, eu vou começar com um subconjunto. Eu vou pegar um subconjunto de pontos, um subconjunto de raios. Posso começar com 1, posso começar com 10, enfim, um número pequeno. Mas eu tenho que começar com alguns pontos extremos. Começo com alguns. Na verdade, a gente vai ver que você não precisa começar com nenhum. Você pode ter uma estratégia de Big M aqui. Começa então com subconjunto de pontos e raios extremos e substituo aqui. Crio essas restrições. Veja que isso aqui é um ponto extremo, isso é um raio extremo. Tá? Isso é um vetor. E aí eu vou definir o meu problema. E agora, uma vez que eu tenho esse problema, ele é um problema relaxado. Por quê? Eu teria que ter muito mais restrições aqui, ó, porque isso aqui deveria ser para todo ponto extremo. Mas eu peguei só um subconjunto, eu peguei uma parte deles. Então, tenho menos restrições. Relaxei o problema. Como que a gente pode garantir que a gente vai satisfazer todas? Pega uma solução T para esse subconjunto aqui de restrições. É um problema relaxado, não tenho todo mundo, tenho só uma parte deles. Vou lá no meu subproblema e vejo se eu consigo ponto ou raio extremo. Se eu conseguir mais um ponto ou raio extremo lá, eu volto e crio mais uma restrição aqui, mais uma restrição aqui. Então, essa daqui vai ser a ideia do método. Ó. E eu vou ter um problema mestre, né, relaxado, ou seja, aqui eu teria todo mundo, mas eu não tenho. Começo com algumas restrições só, que são alguns pontos extremos, alguns raios extremos. Pego o meu P, tá? Peguei uma solução, resolvi ele, peguei lá o meu P e o meu V, né? Mando lá para os meus subproblemas, os bloquinhos lá, os subprobleminhas dos bloquinhos. K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3. O P aqui vai fazer uma função objetiva, ali vai fazer outra função objetiva. Importante, ele vai me dar soluções. Resolvo ele e vamos vindo aqui. Se eu achar um X estrela aqui, ó, vai vir um ponto extremo aqui, que eu não tinha antes aqui, tá? Ele vai aparecer aqui. Aí esse ponto extremo vai vir para cá e eu gero uma nova restrição. Ah, não, deu ilimitado. Tudo bem, pega esse raio extremo e vamos fazer uma restrição com ele. E vou fazendo restrições. Então essa é a ideia do método, tá? E vou ficar nessa iteração aqui, tá? Até os meus subproblemas aí não me darem nem mais pontos extremos ou raios extremos. E isso vai acontecer bem antes de enumerar todos. Então eu não vou precisar enumerar todos os pontos extremos. Fiquem tranquilos. Começo com alguns e vou fazendo esse método iterativo até, né, eu conseguir aí um ponto, um P, que vai ser ótimo. Então, resumindo, ó, dado uma solução ótima aí, P estrela, tá? V estrela desse problema mestre aí relaxado, tá? Quando eu resolvi lá o K-esmo subproblema, vai ter exercício, vai ficar mais claro essa interação toda, né? Se esse subproblema for ilimitado, então eu tenho um raio extremo. O problema só pode ser limitado, né, se existe um raio e eu estou indo na direção desse raio, é um raio de descida. Então, ó, R aí vai ser adicionado a esse conjunto aqui, né, o RK, que é o conjunto de raios extremos que eu conheço até agora, não é todos, é o R tio aqui. E aí eu crio uma nova restrição, que é aquela restrição de raio extremo, que é para falar, olha, esse P que você me deu é ruim. Quando eu faço esse P, né, quando eu faço essa continha aqui, multiplicado por esse raio, que foi o que eu achei lá, isso dá negativo, tá? Isso, na verdade, vai me dar um menos infinito, eu não quero. Então, para evitar casos com menos infinito, eu ponho essa restrição que vai evitar um P que faça com que esse cara seja um raio. Aqui para frente, sempre que eu colocar um P aqui, para aquele raio ali, eu vou garantir que não vai para menos infinito. Então, ou seja, né? Um raio lá no subproblema significa que esse P era infactível. Você me deu um P que não é bom, não quero mais esse P. Por esse motivo, esse corte aqui, né, ele vai ser chamado de corte de factibilidade. Ah, não, o meu subproblema deu um ponto extremo ótimo. Legal, então aquele P que você deu é um P bom. Tá? Você conseguiu calcular lá um valor na função objetivo, lá teve valor ótimo, tudo. Vamos ver, né? Só que esse ponto extremo, se ele não estava lá, significa que o seu V, né, estava, né, poderia, na verdade, pode ser que ele esteja mal estimado. Aí você compara. Se quando eu peguei esse ponto extremo, né, com aquele P que você me deu, a função objetiva aqui, lembra que era uma lista de pontos aí. Se a função objetiva ficar menor que o seu V, está mal estimado. Por quê? Lembra, o V ele é sempre um limitante inferior aí para essa lista aí de pontos. Então, se ele está maior, ele está mal estimado. Se estava faltando um ponto extremo. É como naquela, né, representação que eu fiz. Ah, tinha um ponto extremo aqui, tinha um ponto extremo que dava esse valor, um ponto extremo que dava esse outro valor. Aí você ia subir na sua regra, o VK parava aqui. Se você estava faltando esse ponto, né, ou seja, se esse ponto não tinha, lembra que eu não tenho todos os pontos extremos, né, isso daí estava faltando. Você vai com o seu V muito mais além. Aí você para nesse. Só que quando você foi lá no subproblema, ele falou, não, pera, esse V está errado. Tá? Eu tenho um ponto aqui, ó, que
está menor que ele, que era esse ponto aqui. Aí você coloca essa restrição, você fala, olha, tudo bem, pode usar o V aí, né, para achar o mínimo, só que esse V tem que ser menor que o valor desse ponto extremo aqui. Então é basicamente isso, é como, ó, se esse V, esse limitante que você conseguiu, ele tivesse errado, aí você corrige ele. Como eu V que está na função objetivo que está errado, isso chama um corte de otimalidade, tá? Então, corte de factibilidade quando eu acho um raio, corte de otimalidade quando eu acho, né, um ponto ótimo lá. Critérios de parada, tá? Para todo subproblema K, quando eu conseguir um ponto extremo ótimo para todo ele, para qualquer um deles aí, o VK já era menor ou igual a ele, acabou. Você não está me dando nenhuma informação nova. Não necessariamente vou ter todos lá, isso que é importante, por isso que o método funciona, por isso que ele é usado. Não necessariamente vou ter todos. Se todos que estiverem lá garantem que eu esteja bem estimado, eu paro por ali mesmo. Então esse é o meu critério de parada. Quando eu resolver o subproblema, ele me der uma solução ótima que garante que o meu V já esteja bem estimado. Inicialização. Podemos começar com um chute inicial para P e já jogar lá para subproblemas e já achar os pontos extremos aí, ou raios extremos, tá? Então é como se eu não tenho nada, vou começar a resolver agora. Dou um chute para P, substituo nos meus subproblemas, vou achar lá ponto extremo, raio extremo, começo com esses pontos aí no meu mestre. Ah, não, tá? Eu começo o meu mestre inicial sem nada, sem nenhuma restrição. Pode ser também. Só preciso garantir que eu tenha limites artificiais aí. Se você não tiver nenhuma restrição inicial, você não pode ter o seu problema mestre relaxado indo para mais infinito, ele sendo ilimitado. Ele tem que te dar uma solução P, que seja uma solução ótima do seu mestre relaxado, para você ir lá para os subproblemas. Primeiramente, eu quero só agora, né, pegar um exemplo pequeno, bobinho, né, que a gente jamais resolveria por relaxação lagrangiana, mas só para fazer os primeiros passos aqui. Então eu quero resolver esse problema, quero primeiro, né, aplicar a relaxação lagrangiana nele, reformular ele por relaxação lagrangiana e depois aplicar planos de corte. Vou assumir, ó, que as três primeiras aqui são de acoplamento, e de fato são, porque eu tenho, ó, um bloquinho aqui bem pequenininho, né, que fala que o x1 está entre 1 e 3, e um bloquinho bem pequenininho aqui que fala que o x2 está entre 1 e 3. Então, esse x1 aqui nessa restrição, sozinho e x2 nessa, né, são independentes. O que está acoplando ele? Esse conjuntinho de restrições aqui. Então, o que é a primeira coisa para fazer para a gente usar a relaxação lagrangiana aqui? Vou pegar a restrição complicadora e jogar na função objetiva. Então, era 3, né? 2x1 mais 2x2 maior ou igual a 3. Então vai ser 3, tá? Menos 2x1 mais 2x2, que é o que eu vou jogar lá na função objetivo penalizado por um P1. Então tá lá, P1, né, vezes a primeira restrição, P2 e P3. Simplesmente escrevi minha relaxação lagrangiana. O que sobrou aqui? Esses carinhos só. Então, quero difícil, quero complicante, eu dualizei. Probleminha bobinho, tontinho, mas só para a gente entender, tá? Com um exemplinho pequeno. Só tem que tomar um cuidado, ó. O meu vetor P, né, o P1 tem que ser maior ou igual a zero, porque lá, a minha restrição é maior ou igual. No problema de minimização, né, a variável maior ou igual, a dual aqui vai ser do tipo maior ou igual a zero. E aí, se a restrição for do tipo menor ou igual, ó, tá vendo que aqui já é menor ou igual, diferente da primeira. Ah, então a minha P vai ser menor ou igual a zero. Legal, uma vez que eu fiz isso, já sei o sinal da P, eu vou aplicar a minha relaxação lagrangiana passo a passo. Por isso que é um probleminha pequeno, para a gente entender para onde vão as coisas aqui. Eu quero o melhor dos limitantes inferiores, então é o máximo, P1 com o sinal certo, P2 e P3 com o sinal certo. Tem aquela primeira parte, que é só o que depende de P. Olha lá, vou pegar aqui 3P1, mais 3P2, mais 10P3. E vai ter uma parte, ó, que é a que está multiplicando o X. Então já fiz aquela, né, algebrismo todo lá para, né, colocar aqui em evidência. Então eu tenho um primeiro subproblema, que é relacionado só ao x1, mais, né, um subproblema que é relacionado só ao x2. Feito isso, eu tenho agora, ó, o meu problema mestre lá do meu plano de corte. Então, por isso que eu falei para vocês, aquele desenvolvimento todo era só para a gente chegar no plano de corte. Eu vou deixar aqui, maximizar a função, né, objetivo lá, que depende só de P, que é a primeira parte lá que eu consegui pela relaxação lagrangiana, mais o somatório em V. E sempre lembrar aqui, né, nesse caso aqui, ó, os subproblemas são todos limitados, são fechados. Então, eu só vou ter ponto extremo. Se eu vou ter ponto extremo, eu só vou ter as restrições aqui para pontos extremos. Então, para todo ponto extremo desse primeiro subproblema aqui, ó, ou seja, para todo ponto extremo aqui, né, que eu tiver, eu vou escrever essa equação, essa inequação, né, essa restrição. O V1 tem que ser sempre menor ou igual, né, que o que eu tenho lá, né, na função objetivo do subproblema, ó, vezes o ponto extremo. É exatamente isso aqui, tá, gente? Ó, não tem nada. O que é o plano de corte? É exatamente a função objetivo do subproblema
tem que ser sempre maior ou igual que o meu V. Ou, né, dito de outra forma, o VK tem que ser sempre menor ou igual que o valor da minha função objetiva lá do subproblema para todo ponto extremo. Então, por isso que é para todo Q aqui. E isso daí tem que ser para todo subproblema. Então, eu vou ter também um V2, que é o do subproblema 2, que era sempre, né, o menor valor lá da função objetiva do subproblema. Qual que é a função objetiva do subproblema? Coloco lá. P aqui é variável, mas, né, o X é ponto extremo. Então, para todo ponto extremo que eu tiver e substituir aqui, né, o V tem que ser sempre menor que a função objetiva do subproblema vezes ponto extremo. Né, ó, lembra, esse daqui era o caso geral, a gente fez o caso específico aqui. Então, sempre, ó, o P transposto B, que é aquela parte, né, que não tem X, somatório em V, e o V tem que ser sempre menor que a função objetiva lá do subproblema, vezes todos os pontos extremos desse subproblema. É aquela lista que eu falei para vocês, né, quando eu troquei o poliedro pelo, né, um somatório lá de pontos extremos. Aqui a gente ficou só com pontos extremos, por quê? Esses caras aqui, ó, são, né, fechadinhos. Isso aqui é um quadradinho, né? Na verdade, não é nem um quadrado, é um segmento de reta. X1 só pode estar entre 1 e 3. Isso aqui, tá, não tem como ser ilimitado. Como é que eu começo meu plano de corte? Lembra que eu falei para vocês? Eu posso começar sem nada. É só colocar aqui, ó, uns limitantes, tá? Para o meu P, uns limitantes para o meu V, limitantes artificiais. Por que 10 mil? Pelo que eu falei, vou pôr um valor aqui que eu acho que nunca vai chegar. Tá? Mas, teoricamente, né, teria que ser aí um valor aí, né, tem que ser um valor suficientemente grande. 10 mil para esse problema vai ser grande. E por que eu estou fazendo isso? Porque, tá vendo, é um problema de maximização. Eu não estou começando com nenhum ponto extremo, não conheço nenhum ainda. Se eu não colocar um limitante superior para P, né, um inferior aqui para esses caras, max disso aqui, o que ele vai fazer? P1 já vai para infinito, está maximizando. Tá, como o P2 é negativo, isso daqui vai ser zero, né, isso aqui vai ser zero. Então, se eu tentar resolver esse problema aí sem nenhuma restrição, vou fracassar aqui, porque ele vai dar um ilimitado. Não quero que ele dê ilimitado. Então, o que eu vou fazer? Colocar esses limitantes aqui, meio artificiais aqui, depois eu posso até me livrar deles. Mas só para ter um primeiro P. Obviamente, como eu coloquei, né, uns limitantes artificiais, ele vai bater lá no P. Ele vai bater no limitante, né? O P vai bater no limitante. Então, P1, o que deu? 10 a quarta. Né? Bateu no limitante. E o P2, P3, 0. O V, também 10 a quarta aí. Não tem problema. Eu só quero ter um valor inicial. Estou resolvendo esse problema aqui, só que, né, usando um plano de corte, método de plano de corte. Esse é o problema mestre. É o problema que eu teria todos os pontos extremos, mas eu não conheço pontos extremos. Então, para resolver ele, eu vou usar o método de planos de corte, que é o quê? Começo com um problema relaxado. Não tenho nenhum ponto extremo aqui, né? Não tenho nada, nenhuma restrição, nada. Só coloquei uma caixa em torno do P aqui para não ir para infinito. Resolvo isso. O que eu vou fazer agora com esse P? Falar sobre o problema. Agora sim eu vou pedir um ponto extremo. Vou falar sobre o problema. Eu tenho esse P aqui. O que você acha? Tem um ponto extremo aí para mim? O subproblema vai falar, opa, né, tem sim. Substitui aqui, ó, né, lembra, esse daqui era 10 a quarta, 0, 0. Vai dar um subproblema lá, né? Então aqui ficou 1 menos 20 mil aí, dá um valor maluco aí. Mas é fácil resolver. Simplesmente coloco isso aqui lá num softwarezinho, por exemplo, né? Chamo lá o simplex, nesse caso não precisa, né, gente? É trivial, mas, né, se fosse um probleminha mais chato, resolvo ele, e aí, ó, consegui uma solução que é x1 igual a 3, tá? E o valor dela menos 59.997. O que é esse x1 igual a 3? Um ponto extremo. Se ele é um ponto extremo, vamos ver se o meu V está bem estimado. Lembra, o V tem que ser sempre menor ou igual que o valor que eu consigo, ou seja, o valor os coeficientes da função objetivo vezes o valor, vezes o ponto extremo. Está bem estimado? Ó, o que era o meu V? O meu V dava 10 a quarta. Quando eu comparar 10 a quarta aqui, não está bem estimado, né? Porque ele tinha que ser menor que esse valor. Lembra, o V tem que ser sempre menor que o valor lá do subproblema para aquele ponto extremo. Não está. Se não está, o que eu vou fazer? Vou impor que isso tem que ser menor. Então eu volto lá no subproblema e falo, olha, o que eu tinha lá no meu, né, nos coeficientes lá da minha função objetiva do subproblema, vezes aquele ponto extremo, esse é o meu ponto extremo, ó, esse é o meu x1 que eu consegui. Isso tem que ser maior ou igual que V. Então veja, eu vim com o P, joguei, substituí o P, achei um ponto extremo, comparei com o meu V, né, eu olhei se o meu V estava bem estimado, não está, que eu falo, então eu passo a mensagem. Então é uma troca de mensagem aqui entre sobre o problema e o problema mestre. O problema mestre mandou um P, que ele achou que era o P ótimo. Ele falou, opa, você criou o multiplicador de Lagrange, está aqui, é esse P aqui. Aí o subproblema falou, olha, desculpa, mas não é. Tá? E esse seu P não tá bom,
e a partir de agora você só me dá, né, um P que satisfaça isso daqui. Aí ele mandou a mensagem dele. Se a gente abrir aqui, né, fizer a distributiva certinho, dá um corte. Por isso que é método de plano de corte. Né? Um corte é uma restrição. Eu vou inserir esse corte, eu vou inserir essa restrição lá no meu problema mestre relaxado. Bom, olho também para o subproblema 2. Eu tenho 2 subproblemas. O subproblema 2 vai ter que mandar a mensagem dele também. Ou tá tudo bem para ele, ou ele vai ter um corte. Toma esse P aqui, eu acho que é o P ótimo. O subproblema vai substituir aqui, vai ver, ó, consegui aqui uma solução, tá? Com esse valor. Quando eu comparo com o V que você tinha me dado, isso que é uma porcaria, tá errado. Não dá para continuar assim. Então, ó, a partir de agora, eu quero que isso aconteça. O seu V, ele tem que ser menor que o coeficiente lá, né, da função objetivo, lá, minha função objetivo do subproblema, vezes o ponto extremo. Então, vai ser esse corte bonitinho aqui, né? Só faço distributivo aqui, não, substituo o valor do ponto extremo. Lembra, o ponto extremo agora ele é um número mesmo. No caso aqui é um número, mas ele é um vetor. E aí, ó, substituo, né, e consigo esse corte. Então, agora eu volto com uma mensagem. Eu falo, olha, aquele P que você me deu era uma porcaria. Me dá um novo P que satisfaça isso. Então, eu tenho tudo que eu tinha antes, mais essas restrições. Então, por isso que é um método de planos de corte. Eu vou gerando esses planos de corte. Gerei esses caras? Legal. Agora, eu resolvo de novo esse problema mestre para conseguir um P melhor. Aí ele já me deu um P completamente diferente. 0, 0 e 0. O V, ó, melhorou bem. Está obedecendo. O V era um valor completamente maluco, não tinha nada a ver, agora está obedecendo. E qual que deu o valor aqui, ó, do minha G? Menos 3. Então já é um limitante inferior mais interessante. E agora eu vou continuando, pego esse P, substituo de novo. Aí, né, a mensagem volta. Então é sempre uma troca de mensagens. Aí o problema falou, opa, desculpa, eu achei que era um P bom, você me falou que não é, mas legal, obrigado, vou considerar essa sua crítica, mandou 2 críticas aqui, né? Vou considerar sua crítica, e aí eu achei um P melhor, hein? Acho que agora esse é o ótimo. Chega lá no subproblema, ele vai ver, será que é ótimo mesmo? Vamos substituir, vamos resolver. Achei agora um novo ponto extremo, x1 igual a 1. Antes era x1 igual a 3, x1 igual a 1, com valor f1 igual a 1. Melhorou muito aqui, mas ainda está errado. Aquela estimativa que você tinha para o V não está legal ainda, porque o V tem que ser sempre menor que o valor do subproblema para qualquer ponto extremo do subproblema. Mas eu achei um ponto extremo aqui, que quando eu substituo na função objetivo, o seu V está mal estimado. Então vai voltar a mensagem aqui, ó, mais uma crítica lá para o meu, né, problema mestre. Fala, olha, a partir de agora vocês vão me dar P que satisfaça isso daqui para esse ponto extremo. E aí vai me dar esse corte aqui. Vou voltar com esse cara para lá. Mas antes eu vou perguntar também para o subproblema 2 para não perder a viagem. Ó. No subproblema 2, eu achei esse ponto extremo, que aí já era o mesmo de antes. Tá? Então, ou seja, ele não me deu nenhum ponto extremo novo, pode acontecer. Por subproblema 2, ele está contente com esse P. Então, né, não necessariamente todos os subproblemas vão estar, né, achando ruim esse P. O subproblema 2 gostou, falou, olha, consegui aqui o mesmo ponto extremo de antes, o valor ótimo do subproblema ficou menos 6, que é exatamente o V2 que você tinha, então ele não está mal estimado. Então, nesse subproblema não gera nenhum corte novo. Então, eu volto para lá só com esse novo. Então, continuo com os cortes que eu tinha antes, e agora me apareceu aqui, ó, um corte novo. Quando eu coloco esse corte, eu resolvo de novo e aí a história vai se repetindo. Então, é um método iterativo. Ó, já estou aqui na iteração 2. Jogo meu P estrela lá agora. É a solução ótima, né, do meu novo problema mestre relaxado. E agora eu vou lá nos subproblemas de novo, até que eu não tenha mais pontos extremos. Quando eu ponho aquele P estrela que eu acabei de achar no subproblema aqui, ou seja, a mensagem voltou. O problema mestre falou, olha, tá bom, entendi sua crítica, subproblema 1, vou considerar ela aqui. Agora eu achei um P que eu acho que é ótimo, vamos ver. Substitui aí. E agora ele acertou. Então, ou seja, já está bem estimado o meu V, nenhum corte vai ser adicionado aqui. No meu subproblema 2, também consegui um ponto extremo que eu já tinha conseguido antes. O meu V está bem estimado, não tem nenhum, né, corte aqui. Quando nenhum dos dois te dá um corte novo, ou seja, porque o ponto extremo que eles conseguiram já é um que você já tinha e, portanto, o seu V estava bem estimado, fim, acabou. Essa é a solução ótima. Eu consegui esse P estrela, que é o ponto ótimo, né, que é a solução ótima do meu dual lagrangiano. Então, esse é o P, né, ideal, e esse é o V, acompanhado. E essa daqui, ó, é o meu limitante inferior que eu consigo para o problema, que já é o valor ótimo, né, como a gente está no caso contínuo aqui. Agora, a ideia é vocês aplicarem a relaxação lagrangiana nesse problema, aplica a relaxação lagrangiana,
Uma vez que conseguiu fazer, né, aí você aplica, aí você tem o método de planos de corte. Bom, o exercício está resolvido aí, tá? Eu vou deixar ele no slide aí resolvido. Bom, na verdade, a minha dica é, volta lá do começo de tudo, né? Vai passo a passo, na dedução, né, da relaxação lagrangiana, como que a gente chega nela, na dedução do método de planos de corte, tem bastante conteúdo novo, né? Teorema de representação, né, que a gente viu, como usar ele para conseguir o método de plano de corte. Todos esses conceitos são importantes vocês entenderem. Tá, não são triviais, então precisa que vocês sentem aí, né, desenvolvam vocês mesmos, se convençam, assiste de novo o vídeo até entender bem. Uma vez que fez isso, aí refaz esse exercício e tenta fazer aí o exercício aí das bebidas. Aplica nele a relaxação lagrangiana e depois métodos de planos de corte, tá? Isso é importante, né, para vocês irem aí entendendo. Ah, mas e como que eu resolvo os subproblemas? Por qualquer software, tá, que tem aí um simplex que resolve aí probleminha de programação linear. Os subproblemas vão ser problemas de programação linear. Pega ele ali, faz um ponto LP para ele bonitinho ali, né, ou enfim, usa a linguagem que você quiser e resolve ele pelo software e pega a solução ótima. A única coisa que você precisa é achar os pontos extremos, ou raios extremos aí, mas nesses problemas vão ser tudo pontos extremos. Achar o ponto extremo que vai ser a solução ótima do problema sempre. Esse daqui era o problema mestre relaxado aí final. Obviamente não enumeramos todos os pontos extremos que precisavam, né? Deve ter sido aqui um subconjunto deles. Mas foi o suficiente para a gente chegar lá, ó, no P ótimo, lembra, né? Que a gente já tinha visto que o ótimo era esse daqui, menos 1,875 e tal. E nesse valor aqui, ó, que é o melhor dos limitantes inferiores. Tá? Que é o que é a ideia da relaxação lagrangiana. Nesse caso específico, como o problema é contínuo, né? A gente consegue aí o valor ótimo dele.